Eu acho desse sentido é que nós tivemos duas pontas aí o ano de 2020. Nesse lado aí eu não vou meter muito pau na. Eu entendo o problema, vamos dizer assim. Eu culpo um pouco mais os fabricantes de consoles. Não vou culpar tanto o desenvolvedor. Tirando a CD Projekt Red, que fez uma grande merda, as outras desenvolvedoras claramente sofreram muito. É importante entender que o desenvolvimento de jogos é igual ao desenvolvimento de software. Qual é o principal ativo de um projeto de desenvolvimento de software? Humano, né? O recurso humano é o principal ativo. E o recurso humano foi limitado em 2020. A gente sabe por quê. As questões de saúde. A dinâmica de trabalhar, apesar de que algumas mentiras foram ditas naquela desculpa do CEO da CD Projekt Red, mas ali tem algumas verdades, por exemplo, quando ele falou a dinâmica trabalha. Quem já trabalhou com equipes, e principalmente, eu já expliquei isso uma vez, vou explicar de novo para a galera que está aqui, existe metodologias de desenvolvimento, tá? Então não é simplesmente você pegar alguma coisa e desenvolver. Você tem que criar um projeto, você tem que documentar um projeto, você tem áreas de um projeto, você tem que delegar essas áreas. Muitas vezes uma área depende da outra. A construção de um projeto de software, que é um jogo, é demasiadamente complexa. E tudo isso não é feito de forma linear, ou seja, uma coisa atrás da outra. Não, é feito de forma assíncrona, várias coisas acontecendo simultaneamente, tá? E quando você tira o funcionário um do lado do outro, você perde uma dinâmica do cacete. Essa é a verdade, tá? Trabalhar online em desenvolvimento de software, trabalhar fisicamente, a produtividade fisicamente é muito superior. É muito superior. O home office, além de várias questões de desintegrar um pouco a comunicação de equipe, ele também tem várias atmosferas que te tiram o foco. Mas eu nem vou entrar nesse caso. Existe, por exemplo, uma metodologia de desenvolvimento de software chamada ágil. A metodologia ágil, ela visa basicamente diminuir o nível de documentação escrita, ou seja, documentação daquele software. Tudo que você faz tem que ser documentado. Porque se você sair fora, se você perder aquela cadeira, se você morrer, se você for mandado embora, se você, sei lá, acontecer alguma coisa com a sua vida, cara, quem vai assumir precisa de saber o que você fazia e a documentação é primordial para isso. Quando você trabalha numa metodologia ágil, você diminui o número de documentação. A documentação ainda existe, mas ela é em critérios bem menores. E como você substitui e agiliza, por isso que ela chama ágil, você aprimora a comunicação da equipe. Uma das submetodologias da ágil é a própria Scrum. A Scrum é basicamente você tem isso é metodologia de processo de desenvolvimento, tá? Então você tem uma equipe, tá? Você vai dividir a equipe, existem números específicos para o Scrum ser funcional. Dentro dessa equipe você tem o Scrum Master. O Scrum Master é basicamente o líder dessa equipe e ele é o que conhece todo o escopo daquele projeto, ou pelo menos maior parte, tá? E você tem reuniões diárias, que chamam as dailies. É basicamente um macro, tem várias coisas no Scrum, mas é basicamente um macro. Nas reuniões diárias, as perguntas principais da metodologia em Scrum é: o que você está fazendo? Quanto tempo você vai levar para terminar? Qual a sua dificuldade? Nesse momento, várias pessoas começam a falar e um começa a ajudar o outro. E aquele sentada na mesa, um na mesa do outro, ajuda muito. Essa é uma forma de desenvolvimento ágil. Eu só dei um exemplo, não estou falando que as empresas trabalham assim propriamente, tá? Dado o exemplo que eu dei para vocês, imagina como é que funciona essa atmosfera remotamente. Isso prejudicou muito, sim, a indústria de desenvolvimento. Nós não tivemos uma experiência merda de jogos em 2020 só por conta que ia entrar a nova geração. Muita gente tem essa ilusão na cabeça. Não, a gente teve uma defasagem real de recurso humano no desenvolvimento. Isso prejudicou, tá? Ao contrário do que aconteceu com a indústria de hardware. Porque a produção continuou avançada. A gente sabe que a indústria de hardware ela tem processos manuais, de esteira, claro, mas grande parte do processo dela é automatizado. A principal fabricante desses processos não parou,
que foi a China, ou pelo menos não parou no momento em que estava a vento em polpa esses consoles, por exemplo. Então o hardware conseguiu o que o software não conseguiu. E é a primeira vez que a gente tem uma discrepância bem grande de hardware e software. No geral, o software é sempre mais alto do que o hardware. E agora a gente conseguiu um hardware mais alto do que o software que está sendo entregue. Essa é a verdade. E vocês veem isso jogando. Não é mentira. Vocês podem ver isso em diversas análises. A gente tem um momento em que o software está mais atrasado que o hardware. Isso nunca aconteceu, né? Isso prova realmente que a gente teve um problema sério aí nas questões de saúde. A merda que eu acho, basicamente sobre isso, é que as empresas, Sony, Microsoft, AMD e Nvidia, olharam para isso. Ah, nossa, foda-se. Vamos vender isso para você ter a melhor experiência de todas. E era mentira. Eles sabiam que estava com dificuldade ali naquela ponta de desenvolvimento. Eles sabiam que não iam sair nada. E eles deram basicamente o que se foda nessa merda toda e foram pra cima pras vendas. Venderam. E aí gerou-se o quê? Vendeu a troco de quê? Não tem experiências, né? A merda tá tão grande que você viu lá, não sei se você acompanhou aí, Hanner, a apresentação da Nvidia. O que a Nvidia mostrou? Teremos Ray Tracing aí, ó, nos nossos novos indies de plataforma aí, ó. Um monte de indie de plataforma colocando Ray Tracing. Ó que lindo. É desespero. É desespero para ainda tentar vender uma tecnologia que ainda não tem produto para ela. É desespero. Simples assim, né? Falar que mostrar jogo de plataforma com Ray Tracing é desespero. Eles deram que se foda, cara, nesse problema de desenvolvimento. E jogaram o BO na mão do desenvolvedor, como eles sempre fazem. Simples assim. Eu vejo maior parcela de culpa em cima desses caras, né? A indústria de desenvolvimento, é claro que tem culpa, mas às vezes bem mínima. Eu acho que, vamos falar a verdade, assim, pelo menos de cabeça. Não sei se alguém aí lembra de mais alguma sacana, mas a única que prometeu mais do que conseguiu entregar foi a CD Projekt Red. O resto entregou, né? A Ubisoft entregou, o Legion lá com as poças d'água, Ray Tracing, tudo cagado, mas entregou, né? O Assassin's Creed Valhalla foi entregue. Dirt foi entregue. Mesmo com a patifaria chegando depois para os consoles de nova geração. De tanto que o hardware estava mais rápido que o software. Lançou o console com um monte de promessa de jogo. Dirt 5 foi vitrine lá no Xbox e lançou um mês depois o patch para a nova geração. Um mês depois que lançou o jogo. Destiny 4. Um mês depois que lançou a nova DLC, que veio um patch pra nova geração. Destiny 4 não, é. Destiny 2, perdão. Destiny 4, eu já tô indo. Então isso quer dizer, como prova que a indústria de hardware estava mais à frente do que a de software, pela primeira vez na história. Mas eu acho que a única realmente que deu merda mesmo, que foi canalha mesmo, foi a CD Projekt Red. Eu acho que a restante foram até sinceras. Entregaram o que podiam, dentro do que podiam, conseguiram estabelecer prazos, né? Eu acho que a galera aí das outras publishers mandaram até bem nesse sentido. Mas vamos ver agora como é que faz. Mas o fato é que Nvidia, AMD, Microsoft e Sony olharam todo o problema aqui de desenvolvimento e falou, foda-se, vamos lançar e falar que vai ser foda. E aí eles lançaram o que foi foda, foi nada foda, só o preço alto.